Cansado das atrocidades cometidas pelos nazistas, o coronel Klaus von Stauffenberg decide se unir a um grupo de alto escalão que planeja assassinar Hitler. O filme que vamos recapitular é Operação Valkyria de 2008. Esse filme foi a sugestão de um inscrito chamado Lucas. O filme começa no norte da África. O coronel Klaus von Stauffenberg fica angustiado com as falsas promessas de Hitler, já que nunca foram de paz e prosperidade, mas sim destruição completa e crimes cometidos contra muitos inocentes. Portanto, agora está disposto a montar um plano para tirá-lo do poder. Horas depois, ele conversa com seu general e pede-lhe que pare a invasão da África, já que muitos homens estão morrendo, e lhe diz que esses homens podem ser úteis para defender Berlim. Estando ao seu lado, o general aceita, mas ele pergunta o que fazer. Stauffenberg lhe diz para informar ao comando que estão sem água, com a condição de dizer que os soldados se retiraram por falta de água. De repente, eles começam a ser atacados pelas forças aliadas. Embora muitos morram, Stauffenberg consegue se salvar ficando apenas atordoado. No entanto, o general não teve a mesma sorte. Porém, um dos aviões retorna e o deixa completamente ferido. Meses depois, Hitler chega ao leste europeu para uma reunião com o alto comando militar. O major-general chamado Henning von Treschow, junto com outro alemão, aproveitam para fazerem uma bomba e a escondem em uma garrafa. Nesse momento, Hitler está partindo. Eles alcançam o responsável, o coronel Brandt, e lhe entrega a garrafa, lhe dizendo que dê os cumprimentos ao coronel Steve. Mais tarde, Treschow recebe uma ligação. É informado que o avião pousou e a bomba nunca explodiu. Treschow rapidamente liga para o quartel-general para marcar um encontro com o coronel Brandt para recuperar o objeto, lhe explicando que eram garrafas erradas. No dia seguinte, ele chega no alto comando do exército. No caminho, ele se encontra com o general Friedrich Olbricht, que também é outro conspirador, que teme que eles possam ter sido descobertos. Ele ainda o informa que seu companheiro foi preso. Ele é informado que o coronel Brandt está o esperando. Ele entra na sala, claramente desconfiado. Durante a conversa, o coronel propõe que deviam abrir a garrafa, já que ele veio de tão longe. Treschow consegue se safar dizendo que não podem beber em serviço. Ele então recupera a garrafa das mãos de Brandt. Ao sair, Treschow pede ao general Friedrich Olbricht para que ele encontre mais aliados, porque o plano ainda está em vigor. Por outro lado, a esposa de Stauffenberg, Nina Stauffenberg, chega ao hospital de Munique, pois descobriu que o marido sobreviveu ao ataque. Ao se aproximar, o médico informa que seu marido perdeu uma mão, um par de dedos e um olho. Depois de se recuperar, ele veste seu uniforme e entrega medalhas aos soldados feridos, enquanto é observado pelo general Friedrich Olbricht. O general o encontra em uma igreja e tenta convencê-lo a se juntar a eles. Preocupado com o que acontecerá com sua esposa e filhos, Stauffenberg o questiona se eles realmente irão até o fim. O general pede para que ele venha ouvir o que eles têm a dizer. Mais tarde, Stauffenberg se encontra com os conspiradores. Um político chamado Karl Goerdeler não aceita nenhuma estratégia, senão enfrentar Hitler diretamente, enquanto o comandante Wisleben pensa que o melhor é não fazer nada, pois mais cedo ou mais tarde os aliados acabarão com os nazistas. Curioso, Stauffenberg pergunta o que acontecerá depois que Hitler for derrubado. Então eles respondem que o povo vem em primeiro lugar antes do seu benefício pessoal, e lhe garantem que o exército também o apoiará. Então Stauffenberg diz que não precisam dele. Ao sair, ele diz a Treschow que o exército defenderá Hitler com a vida, mesmo depois de matá-lo. O general deixa claro para ele que a única coisa que importa é agir de uma vez por todas. Mais tarde, Stauffenberg chega em casa e reencontra sua família. De repente, os ataques começam e ele os leva para o porão para protegê-los. No dia seguinte, ele propõe aos conspiradores o uso da Operação Valkyria, que era um plano de Hitler para usar soldados da reserva caso ele fosse ameaçado. Para isso, farão de conta que a SS dará um golpe de Estado. Valkyria será ativada e os reservistas irão combatê-los. Mas para que isso funcione, eles devem primeiro matar Hitler. O problema é que terão que reescrever Valkyria para que a SS não intervenha. Porém, existem mais obstáculos, pois uma vez modificado deve ser assinado por Hitler e distribuído a todos os militares. Por ser uma missão de alta traição, eles tentam encontrar alguém para realizá-la. O general Friedrich Olbricht propõe o chefe da reserva do exército, Friedrich Fromm, já que ele é o único que pode iniciar a Valkyria. Mais tarde, Stauffenberg e Olbricht encontram-se com o general Friedrich Fromm. Stauffenberg tenta convencê-lo a se juntar a eles, garantindo-lhe o posto de comandante supremo das Forças Armadas no novo regime. Fromm concorda em apoiá-los, mas só se Hitler estiver completamente morto. Horas depois,
Stauffenberg tenta convencer o general Erich Feldgiebel a se juntar a eles, já que é o único que controla as comunicações do Reich. Porém, o general recusa, pois Hitler tem muito mais poder do que eles, avisando-o que o impedirá se voltar a falar com ele sobre o assunto. Mais tarde, Stauffenberg reescreve a Operação Valkyria, que direcionará todos os reservistas para Berlim em vez de tomar cada distrito. Uma vez controlados, fecharão todos os campos de concentração. Treskov então informa que foi transferido para o front, pedindo-lhe que assuma o comando total da operação. Ele também o avisa que assim que terminar com Hitler, terá que isolar sua cadeia de comando para que ninguém mais governe em seu lugar. No dia seguinte, Friedrich Olbricht informa a Stauffenberg que ele foi promovido a chefe do Estado-Maior da Reserva do Exército. E apesar de rejeitar o cargo para focar no plano, Olbricht o obriga a aceitar, dizendo que ele vai ter acesso real a Hitler. Ele ainda pede para que convença o Führer a assinar as mudanças na Valkyria. Ele ainda o informa que o tenente Werner von Heften chegou para a entrevista para o posto de auxiliar. Stauffenberg pergunta se ele será capaz de apoiá-lo em uma conspiração de alta traição. O jovem se preocupa, mas apesar disso ele concorda. No dia seguinte, Stauffenberg vai à residência de Hitler para pedir para ele assinar Valkyria. O coronel Brandt sai e pede para ver a apresentação, mas o general Friedrich Fromm o impede. Stauffenberg aparece diante de Hitler e o cumprimenta com muito respeito, sabendo de tudo o que aconteceu com ele. Inclusive menciona que ele é o exemplo para todos os militares. O general Friedrich Fromm então diz ao Führer que Stauffenberg está ali para informá-lo sobre a mobilização de reservistas para repelir a invasão na Normandia. No entanto, Hitler diz que não será necessário e acrescenta que Göring lhe garantiu que está tudo sob controle. Stauffenberg toma a frente e diz que tem uma cópia revisada da Operação Valkyria para ser aprovado. Hitler recebe a cópia e rapidamente a analisa. Depois de ler cada página, ele assina o documento, já que confia nas decisões do coronel. Stauffenberg e Heften se encontram com o coronel Merz, especialista em explosivos. Merz diz a eles como detonar as bombas no bunker para matar Hitler. E se ele não morrer, eles ainda terão que iniciar a Valkyria. Eles também terão um contato dentro do bunker, que é o general Feldgiebel, que concordou em ajudar, mas de uma maneira escondida. Ele irá desconectar todas as comunicações para que possam assumir o controle rapidamente. No entanto, Friedrich Olbricht se recusa a levar o plano adiante se Himmler não estiver na reunião. Mais tarde, Stauffenberg diz à esposa que buscará protegê-los caso o plano dê errado. Ele recolhe as bombas e se prepara para partir. O general Ludwig Beck se reúne com todos os envolvidos para explicar como será a operação. Stauffenberg chegará à reunião que Hitler terá no bunker. Então se comunicará com eles para que dê permissão para continuar com o plano. Assim que o bunker explodir, eles cortarão todas as comunicações. Se Fromm se recusar a colaborar, Olbricht irá substituí-lo e assumirá o comando da reserva do exército e iniciará a Valkyria. Notificando todos os comandantes distritais que a SS está tentando tomar o poder, a reserva do exército prenderá todos os oficiais da SS e da Gestapo. Nessa altura, Stauffenberg chegará a Berlim e assumirá o comando da reserva do exército. Depois, Goerdeler se dirigirá à nação como novo chanceler, e assim negociando uma trégua com os aliados e salvando a Europa da destruição total. Ludwig Beck mostra a eles um token que irá identificá-los como participantes da Operação Valkyria. O plano é colocado em ação. Olbricht manda uma ordem para a área de comunicações onde pede para reunir todo o exército da reserva. O capitão acredita que se trata apenas de um exercício e manda transmitir a mensagem. O major Otto Ernst Hemmer é informado sobre a ordem e ordena que convoque as tropas. Stauffenberg pega um avião e segue para o Covil do Lobo. Durante a viagem, ele se lembra de ter mandado sua família para um lugar seguro. Stauffenberg, junto com Heften, chega ao seu destino e vai para o bunker de Hitler. Ao chegar, ele se encontra com o alto comando onde Fromm também está localizado. Um major chamado Freyend pede sua pasta e a coloca junto com as outras que são idênticas. De repente, Hitler aparece e Fromm começa a relatar a distribuição das tropas. Heften avisa a Stauffenberg que Himmler não chegou. Ele sai para fazer a ligação para Friedrich Olbricht. Ele quer prosseguir com o plano. No entanto, Olbricht não sabe o que responder. Então ele deixa Beck tomar a decisão. O general o consulta com os demais
e através de Mertz, ele ouve a decisão para não prosseguir. Stauffenberg então quer saber a opinião de Mertz, que lhe diz para prosseguir com o plano. De repente a reunião é cancelada e Heften perde a pasta de vista. Porém Freyend aparece com a pasta na mão e entrega para ele pensando que ele esqueceu. Mais tarde eles enviam um documento para Otto Ernst Hammer, dizendo que era só um exercício. Friedrich Fromm então se irrita com Olbricht e com Stauffenberg por ter colocado o exército da reserva em prontidão, alertando-os para não fazerem isso de novo, ou então ele os prenderá. Heil Hitler. Não ouvi dizer, coronel. Heil Hitler! Mais tarde, Stauffenberg se encontra com o grupo de conspiradores e menciona que o fracasso se deve aos interesses políticos de Goerdeler. Goerdeler então propõe que dispensem Stauffenberg, mas Beck o interrompe para informá-lo que Himmler ordenou sua prisão, aconselhando-o a deixar o país até que tudo esteja finalizado. Beck então informa que, a partir de agora, Stauffenberg toma as decisões. Stauffenberg retoma o plano e, antes de sair, se fere intencionalmente. Depois chega na Toca do Lobo e pede ao Freyend um lugar para se trocar, no qual ele descobre que a reunião será daqui a meia hora, já que Mussolini está em seu trem a caminho da Alemanha e almoçará com Hitler. Stauffenberg entra no vestiário e, junto com Heften, eles começam a preparar rapidamente a bomba. No entanto, o Major Freyend começa a pressioná-los para se apressarem. Com isso, Stauffenberg consegue só armar um explosivo. Então ele pede para Heften preparar o carro, enquanto Freyend se oferece para levar sua pasta e ele avisa que irá procurar um lugar para acomodá-lo. Stauffenberg descobre que a reunião foi transferida para o pavilhão de conferências. Isso o preocupa, já que o local não é fechado como o bunker. Quando ele chega na reunião, ele pede para ser colocado perto de Hitler, porque os ferimentos prejudicou sua audição, e então coloca os explosivos estrategicamente. Momentos depois, o major informa que estão ligando para ele. Quando ele atende, Feldgiebel desliga em sinal de aprovação. Stauffenberg sai e vai em direção ao seu carro. Então o explosivo explode. Stauffenberg entra no carro com Heften e manda o motorista dar a partida. O general Feldgiebel liga para o general Friedrich Olbricht e quando Mertz atende, ele confirma que a bomba explodiu, mas não chega a dizer se Hitler está vivo ou morto. Ele apenas ordena que cortem todas as comunicações. Mertz está preocupado porque só sabe que a bomba explodiu e também não pode verificar porque o telefone não tem conexão. Ainda assim, ele diz a Olbricht que deveria iniciar Valkyria como acordado. Mas o general sabe que Fromm é o único que pode aprovar isso. Portanto, a única saída é prendê-lo, já que ninguém lhe contou nada. Mas ele se recusa a fazê-lo até que Feldgiebel o informe que Hitler está morto. Onde está indo agora? Almoçar. Enquanto isso, Stauffenberg é parado em um posto avançado, e o sargento Kolbe lhe diz que tem ordens para não deixar ninguém entrar ou sair. Furioso, ele sai do carro e faz uma ligação para o Marechal Keitel. O coronel pede para que ele fale com o Kolbe, mas o sargento, com medo, recusa. Problema resolvido, senhor. Então eles abrem a cancela. Eles continuam avançando e Heften se livra de todos os equipamentos que usaram na floresta. O oficial que está dirigindo percebe, mas permanece em silêncio. Momentos depois, embarcam em um avião que o levará de volta a Berlim. Mertz está preocupado com a recusa de Friedrich Olbricht em colocar o exército da reserva em prontidão. Mertz toma coragem e redigita ele mesmo o documento para que possam colocar o exército em prontidão. O Major Hammer é informado da ordem de alerta e ordena que as tropas sejam rapidamente reunidas. Olbricht chega furioso ao escritório ao saber da ativação da reserva e enquanto discute com Mertz. Ao telefone, Stauffenberg já chegou e fica irritado porque ainda não fizeram nada, ainda mais sabendo que Fromm ainda não tem conhecimento. Ele rapidamente ordena que Olbricht inicie Valkyria e prenda Fromm se ele se opuser. O general diz que fará isso e entrega o documento assinado para Mertz dar continuidade ao plano. Olbricht então informa a Friedrich Fromm sobre a morte de Hitler, mas ele ainda não tem certeza e tenta se comunicar com a Toca do Lobo. Para surpresa do general, eles respondem e confirmam que Hitler está vivo. Eles também ordenam que procurem Stauffenberg, já que ele desapareceu da reunião. Mesmo ao lado deles está o oficial que o tirou de lá. Quando Fromm desliga, Stauffenberg aparece, garantindo que Hitler morreu. Porém, Fromm não acredita que o Führer morreu
e não vai iniciar Valkyria. Olbricht o surpreende ao lhe entregar o documento, confirmando que já o iniciaram. Também informam que o exército da reserva já tomou Berlim. Ao negar se está com eles ou não, eles acabam prendendo-o. Stauffenberg mais tarde se encontra com a polícia de Berlim e eles concordam em apoiá-lo. Mertz, Olbricht e os outros também se reúnem, mostrando seu apoio. O exército da reserva chega ao quartel-general do estado. Stauffenberg, o general Beck e a secretária se comunicam com os demais comandantes militares para pedir-lhes que se juntem a eles. Quase todos acabam apoiando-os. O distrito governamental é tomado e os que apoiam Hitler são presos. Na sala de comunicação, 2 oficiais recebem 2 documentos com ordens de prisão. Um é para prender Stauffenberg e o outro é para prender Goebbels. O capitão ordena que ele transmita os 2, como sua missão é informar e não interpretar ordens. O Major Hammer posteriormente recebe os documentos. Sabendo que poderia ser um golpe de Estado, ele não sabe em que lado está. O general Oberich informa a Stauffenberg que conseguiram prender mais de 1000 oficiais da SS e da Gestapo. Depois de um tempo, as tropas chegam na casa de Goebbels para prendê-lo. Sabendo que está em perigo, ele mantém uma cápsula de cianeto em sua boca. O Major Hammer entra em seu escritório. Goebbels, que ligou para a Toca do Lobo, pergunta se ele apoia o governo de Hitler. Ele lhe dá o telefone, onde descobre que seu Führer está vivo. Também ordena que ele prenda todos os traidores. Quando ele sai, Goebbels respira com calma e tira o cianeto da boca. Nas salas de comunicação, descobrem que há um golpe. Então tem que decidir de que lado apoiar. O capitão manda transmitir tudo o que vier da Toca do Lobo e ordena que cortem toda a comunicação com Stauffenberg. No escritório principal, um dos generais pergunta sobre Fromm. Olberich diz a ele que ele assumiu seu posto. Stauffenberg menciona que Hitler morreu e eles aprovaram Valkyria para salvar a Alemanha. O general se recusa a obedecer e sai gritando que seu Führer não morreu, porém é preso e trancafiado com Fromm, sendo observado por um jovem oficial que o seguia. Depois de um tempo, eles noticiam no rádio que Hitler ainda está vivo. Stauffenberg manda informar que a mensagem é falsa. Ele afirma que Hitler morreu, acrescentando que viu a explosão. Porém, os oficiais começam a se retirar ao verem que estão em perigo. Stauffenberg descobre que as linhas foram cortadas. Sabendo que ele perdeu, ele pede para a secretária fugir, então se prepara para tirar Beck. Enquanto isso, Olberich escreve uma carta de despedida para sua família. Momentos depois, o exército chega ao local, então eles se deparam com Stauffenberg e seus homens. Stauffenberg ordena que tirem Beck dali, então começa um tiroteio. Eles tentam se defender, no entanto, Stauffenberg acaba sendo ferido em seu único braço funcional. O major Otto Ernst Hammer chega com outros soldados e prendem-no junto com seus cúmplices. O general Friedrich Fromm então se reúne com todos para informá-los que serão condenados à morte, exceto Beck, que será preso. No entanto, ele os interrompe e pede uma arma para se matar e enfrentar seu destino. Olberich e os outros contam que Fromm também está envolvido como eles. Stauffenberg ainda o avisa que ninguém será poupado. No dia seguinte, o general Witzleben é levado para um tribunal especial, onde é condenado à morte. Hitler então dá sua mensagem no rádio, informando que está completamente bem. Horas depois, o major-general Henning von Treschow foge para a floresta e aciona uma bomba para mostrar ao mundo que nem todos são como Hitler. Feldgiebel é preso e executado em 4 de setembro de 1944, enquanto Goerdeler é enforcado em 2 de fevereiro de 1945. Todos os outros são levados para fora para serem executados. O primeiro a ser executado é o general Olberich, depois Mertz, Heften e, por último, Klaus von Stauffenberg. O general Friedrich Fromm também não escapou. Ele foi executado em 12 de março de 1945. O golpe de 20 de julho foi a última das 15 tentativas conhecidas de assassinato de Adolf Hitler por alemães. 9 meses depois, com Berlim cercada, Hitler cometeu suicídio. Nina von Stauffenberg e seus filhos sobreviveram à guerra. Ela morreu em 2 de abril de 2006. Não carregas a vergonha, pois resististe, sacrificando tua vida pela liberdade, justiça e honra. Memorial da Resistência Alemã em Berlim. Espero que tenham gostado. Até a próxima.